calor tremendo nessa cidade. Eu nunca vi um calor assim, rapaz. Tá horrível, né? Ah, Uf, professor, o senhor tem que ver aqui onde eu moro. Meu Jesus Cristo. não quero ver, não. O senhor é do frio também, então. Tá gravando aqui já, tá? Tá bom. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos, né? Primeiramente, boa noite ao Pablo, boa noite ao professor Nogueira mais uma vez. Estamos iniciando hoje um formato um pouco diferente aqui na sociedade, né? Vai ser algo mais informal aqui com o professor, né? Algo mais em estilo podcast, que o professor também já está um pouco acostumado. E nós escolhemos um tema, né, bastante profundo, que já foi alvo de muita discussão e ainda é, de certo modo, na história da igreja, né, que é justamente a questão da graça, né, o mistério da predestinação. Eu havia, inicialmente, pensado em falar alguma coisinha, mas, sendo bem sincero, eu prefiro que o professor ele exponha do início ao fim toda a temática. Né? Mas antes, eu até comentei com o professor em privado, né? Eu acho que seria bastante pertinente esmiuçar a questão da necessidade da graça na vida do homem para que ele possa alcançar a salvação. Porque, infelizmente, desde os tempos de Agostinho até os dias de hoje, eu diria que hoje também esse pensamento falso, né, de que o homem ele pode salvar-se a si mesmo sem a ajuda de Deus, ele está muito presente mesmo no meio, mesmo dentro da igreja, né? Quantos e quantos católicos não dizem por aí que mas eu não preciso ir à missa, mas eu não preciso me confessar, Deus conhece o meu coração, então Deus vai me salvar, né? Então eu acho que seria interessante, professor, o senhor iniciar falando um pouco do porquê que esse pensamento ele é falso, né? Além de já ter sido condenado pela igreja, mas porquê que o homem, ele de fato depende do auxílio de Deus para alcançar a salvação e porquê que ele não poderia sozinho, ou seja, por seus méritos próprios e individuais, entrar no reino de Deus. Deixo a palavra toda com o senhor. Tá bom. Pablo não quer falar, não quer dizer nada antes? Não, não. Bom, para entender isto, ou seja, por que o homem depende, em ordem à salvação, da graça de Deus, há que entender, antes de tudo, como o homem foi criado. O homem foi criado em estado de graça, não em estado de natureza. Sua natureza já estava, em Adão e Eva, sobreelevada ao sobrenatural. Esta criação é relativa ao fim que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem um fim que é infinitamente, incalculavelmente superior às suas próprias forças. Este fim é o conhecimento de Deus mesmo por essência. Pois bem, então temos algo que não é tão fácil entender, mas que é assim e não tem jeito. O homem é um ente, é uma criatura que anseia algo, que se ordena a algo que ele não pode alcançar. Tá? Diferentemente, por exemplo, de todos e quaisquer animais ou plantas, etc., que alcançam aquilo a que se ordenam. Claro, em certo sentido, o homem alcança naturalmente um fim, é a imortalidade. Né? Como diz Santo Tomás, o homem, todo homem, anseia a imortalidade. Mesmo que não crê nela, gostaria de ser imortal. Só da boca para fora é que alguém pode dizer que não gostaria de ser imortal. Essa história daquele poeta Rilke, né, dos anjos, que querem deixar de ser anjos para ser mortais como homens, isso é uma piada de mau gosto. É até um filme do alemão Wim Wenders, As Asas do Desejo, é a história de um anjo que se apaixona por uma mulher e pede a Deus, sei lá o que ele faz, não me lembro mais, que deixe de ser anjo e passe a ser um homem mortal. A mortalidade tem mais graça que a imortalidade. Tudo isso é bobagem. Todo homem anseia a imortalidade. E, sem dúvida alguma, de algum modo o homem é imortal, ou seja, pela alma. Tá? Isso naturalmente. Tá?
Se assim não fosse, a natureza do homem seria vã. Mas Deus não se contentou com uma imortalidade espiritual para o homem, senão que lhe quis dar uma imortalidade completa, total, corpo e alma, tá? E a visão beatífica, ou seja, o conhecimento dele mesmo, Deus, por essência. Este é o fim do homem. E o homem tende a isto. Por que tende a isto? Porque ele quer isto. Porque, sendo um homem intelectual, ele anseia conhecer a causa de tudo. E só repousará quando conhecer esta causa, senão não repousa. Então, Deus criou um ente que anseia algo que suas forças são incapazes de alcançar por si mesmas. Por isso é que Deus não criou o homem em estado de natureza, senão que o criou em estado de graça. Tá? Alguém pode argumentar, mas se tivesse criado só em estado de graça, ou de natureza, o que seria possível, então o homem não atingiria este fim, que é o conhecimento perfeito da causa de tudo. É verdade. Mas Deus o criou com possibilidade de atingir isso, não graças à própria natureza, mas graças à graça. Tá? Quando o homem, pelo pecado, perdeu a graça, né, viveu em estado de natureza, deu no que deu. Ou seja, o estado de natureza no paganismo, né, foi incapaz, por si, não só de alcançar o sobrenatural, senão que foi incapaz de alcançar o próprio natural. Tome-se a ética de Aristóteles, né, e veja se qualquer pagão foi capaz de alcançar perfeitamente aquilo que se propõe na ética Nicômaco, né? Veja-se se algum foi perfeitamente virtuoso. Não, não foi. Não foi porque, até para cumprir seus fins naturais, né, o homem depende da graça. O homem sem a graça não é nada. Ele foi criado em graça. Por isso é que se diz que o homem, depois do pecado, teve a natureza caída. Né? Não no sentido de uma natureza essencialmente corrompida, como queria Lutero, mas no sentido de que já não consegue atingir sequer os fins naturais intermediários, a vida virtuosa, né, é incapaz de alcançar sem a graça. Deus não fez o homem para dar nenhum auxílio em estado de natureza. Deus fez o homem para dar-lhe graça em estado de graça, em ordem a um fim que ele anseia, mas é incapaz de alcançar por si mesmo. Daí que a graça seja essencial ao homem. Sem a graça, o homem não atinge nada, nem sequer cumpre a lei natural. A lei natural põe como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E, se quiser, ao próximo como a ti mesmo. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ninguém o consegue cumprir em estado só de natureza. Ou seja, sem a graça. É impossível. Nem sequer a lei natural. Então, este princípio primeiro da lei natural, o preceito primeiro da lei natural, amar a Deus sobre todas as coisas, que tem que ver com a virtude da justiça, que tem que ver com a virtude de religião, que tem que ver com a virtude de justiça, é o que dá forma aos outros mandamentos da lei natural. Se você não cumpre aquilo que dá forma ao restante, você não cumpre simplesmente a lei natural. Portanto, como dizia Santo Agostinho, um homem que não tem a graça
não é propriamente virtuoso nunca. Ele pode ser menos hediondo que outro. Tá? Ele pode ter certas virtudes ou qualidades, mas não é propriamente virtuoso. Por quê? Porque nenhum homem sem a graça consegue cumprir o mandamento da lei natural que dá forma aos demais mandamentos. É como na vida sobrenatural. Sem a caridade, a fé não salva. Pois bem, na vida moral natural, sem o cumprimento do primeiro mandamento, não se é virtuoso. Por quê? A virtude ou é completa ou não o é. O vício tem graus. A virtude não, em certo sentido. Tá certo? Ou seja, ou está informada por aquilo que é sua forma, ou não se tem vida virtuosa propriamente dita. Né? Então, é isto. O homem necessita intrinsecamente da graça. Ele foi criado em graça. As especulações sobre o homem em estado de natureza não passam disso, especulações. Por quê? Só conhecemos o homem em estado de natureza quando está privado de uma graça com que ele foi criado, logo em estado de natureza caída. Portanto, nós não temos exemplo de um homem criado em estado de natureza. Isso não existe. É uma mera hipótese para que se trabalhe especulativamente. Mas o homem que foi criado em graça, em ordem, a um fim que ele anseia, mas que é incapaz de alcançar por si mesmo, já diz tudo. O homem sem a graça é o homem com a natureza caída, é o homem em pecado, é o homem resultante do pecado. Esta é a realidade. Qualquer outra coisa que se argumente quanto a isso é falacioso. Tá? Daí que seja falaciosa a heresia e diz que podemos salvar-nos por nossas próprias forças ou virtudes. Né? Vamos hoje ainda discutir a questão complexa do molinismo. Mas, antes disso, diga-se que esta heresia, o pelagianismo, que diz que o homem é premiado por Deus pelo que faz segundo seu livre-arbítrio, né? E segundo suas próprias virtudes, é uma falácia. Exatamente porque, como eu disse, o homem sem a graça é incapaz de ser virtuoso naturalmente. Por quê? Porque é incapaz de cumprir o primeiro dos mandamentos da lei natural, que é o mandamento que informa o conjunto da lei natural, o conjunto dos mandamentos. Professor, uma pergunta. Qual é exatamente o erro do modernismo ou da novela teologia quanto a isso? Porque eu sei que eles erram quanto à questão de natureza e graça, né? Mais ou menos. Quer dizer, isso varia de autor para autor, né? Mas, obviamente, está ligado ao pelagianismo, né? Como disse São Pio X, o modernismo é a encruzilhada de todas as heresias. E entre as vias que aparecem aí heréticas está o pelagianismo. Eles também creem, né, na bondade inata do homem, que o homem se salva por sua bondade, por sua bondade. No fundo, se você espremer, por exemplo, o que se disse a respeito disso no Concílio Vaticano II, ou Conciliábulo Vaticano II, e o que se disse depois dele, né, nós vamos ver que só se condenam um Hitler, um Stalin, coisa assim, não? Ou seja, uma revivescência do pelagianismo, sem dúvida que é. Tá? Só que, diferentemente até de Pelágio, é de um sentimentalismo atroz, né? Porque, na verdade, para o neomodernismo, ao menos, né, esse que saiu vitorioso no Vaticano II, Cristo veio redimir a humanidade. Cristo não veio redimir os eleitos, ele veio redimir a humanidade, né? Independentemente
da graça e da religião. Tá? Daí o ecumenismo. Então, na verdade, é um pelagianismo radicalizado, né? É um pelagianismo levado às suas últimas consequências. Na verdade, é um humanismo, né? É a religião do homem. Tiago, quer dar prosseguimento à predestinação? Sim, mas pode perguntar. Então, o senhor foi muito interessante isso que o senhor falou em relação a essa ideia do humanismo mesmo, né? Infelizmente, também, nós vemos com certa frequência, e uma frequência eu diria até que alta, mesmo entre bispos, clérigos, enfim, a ideia de que o inferno está vazio. É uma proposição, obviamente, altamente herética, né? Já foi, se o senhor não estiver enganado, condenado também por alguns dos concílios da igreja. E eu gostaria também que o senhor falasse em relação à falsidade dessa proposição mesmo, né? Porque se um bispo ou um simples leigo, ele crê, né, se diz católico e crê numa aberração dessas, se esvai todo o mistério, por exemplo, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, algo semelhante ao que Agostinho diz, né? Que então Cristo teria morrido em vão. O inferno está cheio e está mais cheio que o céu, tá? Se considerar só os homens. A doutrina católica, não magisterial, mas tradicional, é que a maioria dos homens se condena. A proporção pode discutir-se, mas a maioria dos homens se condena. Santo Tomás diz uma coisa muito interessante. Se juntam homens e anjos, a maioria se salva. Se consideram tão só os homens, a maioria se condena. Tá? Além do mais, dizer isto é ir contra a letra claríssima, por exemplo, do Apocalipse de São João. Né? Ali está claro que o inferno existe e que muitos vão para lá. Claro, ali não está dito que a maioria se condena. Mas isto de que a minoria se condena, antes de se chegar ao vazio do inferno, veio a doutrina, a teoria de que a minoria que se condena. Essa doutrina surge pelo século XVIII, com o padre Faber e outros, tá? 18, 19, com o padre Faber e outros, até chegar a Garrigou-Lagrange, que calcula que 50% se salva, 50% se condena. Como eu mostro em meu livro sobre a predestinação, em meu texto sobre a predestinação, isso é uma espécie de democratismo, né? Tá? Democratismo. Um dos baluartes da teoria de que a maioria se salva, que foi o padre Leonardo Castellani, um argentino, tido por tradicionalista, e que, além de outros erros, era milenarista, ele dizia, não, perdoe-me, Santo Agostinho, mas como Cristo, Deus, deixaria que se perdesse a maior parte de sua criação? Vê como isto é algo democratista? É o reino do número, para imitar o René Guénon, o perelianista, é o reino da quantidade, né? Nesse sentido, ele tem alguma razão. Mas é o quantitativo. Não por nada, a primeira vez que se fala que a maioria se salva, ou que metade se salva, isso foi depois do liberalismo que culminou na Revolução Francesa. Né? É concomitante. Claro, são homens, o padre Faber não era um herege, isso não é uma heresia. O magistério da igreja não decretou nada acerca disso, mas vai-se contra a tradição, incluindo os padres. Né? Todos os padres, unanimemente, diziam que a maioria se condena. Né? São Tomás não hesita. O padre Castellani diz em sua péssima tradução da Suma Teológica que Santo Tomás só fala por hipótese, não é verdade. Eu mostro no referido texto que ele fala
Com certeza. Tá? Ele dá um argumento apodíctico a partir de Mateus, a partir do dito em São Mateus. E você tem várias coisas. Muitos são os chamados, mas poucos são os eleitos, e assim vamos. Então, houve uma história, depois de 18 séculos, em que se disse que a maioria se condena, começou-se por certo influxo subterrâneo, larvar, do liberalismo, começou-se, do reino da quantidade, começou-se por dizer que a maioria se salva, ou pelo menos metade se salva. Para terminar nisto, o inferno está vazio. Né? Isto de o inferno está vazio é hoje a opinião majoritária entre os batizados, amplamente majoritária. Amplamente majoritária. E ela foi crescendo juntamente com o crescimento da democracia liberal. Começa a doutrina de um Padre Faber com o liberalismo. Padre Faber fora anglicano, né? Começa por ali. Padre Faber e outro. Era um francês muito famoso também, que deu muitas conferências, Moçambique, algo assim, esqueci seu nome agora. Era outro, Moçambique. Bom, não me lembro direito. Começa por ali, na França, na Inglaterra, e chega até Garrigou-Lagrange, que é tido por ortodoxo, né? Por muitos setores tradicionalistas, não o é, embora tenha coisas ortodoxas. Ele combateu o modernismo, mas com instrumentos muito inéditos. Mas, seja como for, alcança-se, então, como o Vaticano II, essa aberração de um inferno estar vazio, ou, no máximo, está ocupado por um Hitler, por um Stalin, por esses monstros da natureza, pelos serial killers, coisa assim, né? No máximo. O resto não, o resto se salva, o resto é bonzinho, né? É a visão naturalista, humanista, que hoje é a visão da amplíssima maioria dos que se dizem católicos, dos batizados, dos que frequentam o Rosário do Frei Gilson, coisas assim, né? Tá? A maioria pensa assim. E isto não só leigos, mas padres, bispos, etc. A amplíssima maioria. O que condiz com a nossa marcha para o fim dos tempos. E, professor, como coadunar a liberdade que nós temos com a necessidade da graça do ângulo da predestinação, de Deus determinar as coisas desde a eternidade? Estamos falando de duas coisas, né? Uma coisa é a necessidade da graça. Quanto a isso, não pode haver a menor dúvida. Negá-lo é herético, ponto. Tá certo? Negá-lo é herético. O problema é que, no século XVI, surge... explique-se que quando Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas, a Companhia de Jesus, ele inscreveu nos estatutos que a ordem seria estritamente tomista, tá certo? Estritamente tomista. Mas, como havia o embate dos católicos e dos jesuítas em particular contra os luteranos, dizia ele aos seus confrades que não se devia falar de predestinação publicamente, porque era muito difícil explicar a diferença entre a predestinação no sentido de Santo Tomás e a predestinação no sentido Lutero. Bom, que seja. Na segunda ou terceira geração, começou, dentro da ordem da Companhia de Jesus, um afastamento progressivo da doutrina de Santo Tomás, não só quanto à predestinação, há vários pontos. Né? Isto horrorizava até os velhos jesuítas que se mantinham vivos. Né? Eu tenho uma série de documentos de jesuítas mais velhos dessa época que se horrorizavam com Molina, que era fraquíssimo, aliás, com Francisco Soares, que não era fraquíssimo, mas o fato é
que este afastamento, né, ganhou destaque no tocante à questão da predestinação, porque Molina, com o apoio de Francisco Soares e mutatis mutandis, mas até de santos como oh, meu Deus, aquele que era o assessor do Urbano, que era chamado congruísta. Agora não me está saindo. Xavier, não? Hein? Não, São não, Francisco não. Xavier? Não? Não é Xavier, não. Esqueci. Não importa. Não importa. Veja, o título da obra de Molina já se refere a Santo Tomás, está certo? Então, é um confronto direto com Santo Tomás na questão da predestinação. Opôs-se a essa corrente jesuíta, muito forte e muito agressiva, era de uma agressividade impressionante, né? Opôs-se a ela, sobretudo um dominicano chamado Domingo Bañez, tá? E os tomistas em geral e alguns jesuítas cerraram fileiras em torno de Bañez, tá? Ele elaborou toda uma doutrina que resultou na doutrina da premoção física, tá? Pois bem, qual é o X da questão? O X da questão é que Santo Tomás dizia que, se nos salvamos pela graça. E se nos perdemos por culpa própria. E, ao passo que Molina, num como semi-pelagianismo, vai dizer que não. Deus dá a graça a todos e prevê os méritos que os homens teriam a partir da graça. Tá? Previa, como diz Santo Tomás, é como se o rei desse para um cavaleiro e não para outro o melhor cavalo, porque já previa que ele usaria melhor o cavalo que o outro cavaleiro. Tá certo? Ou seja, a discussão se centra entre Deus predestina sem ou com previsão dos méritos. É isto. Ponto final. Esta é a questão central. Sem ou com previsão final. Sem previsão final, Santo Tomás. Com previsão de méritos, Molina. Dizia Santo Tomás, Deus não predestina alguém porque este alguém seja bom, senão que ele o faz bom e por isso o predestina. Nós, quando amamos uma mulher, por exemplo, amamos uma mulher porque ela é boa, tá? Porque ela tem bondade. Quando gostamos de alguém, de um amigo, é porque ele é bom. Deus não. Deus não ama porque as criaturas são boas. Deus faz bem, faz bons aqueles a quem ama. Tá? Isto é o oposto do que diz Molina. Porque, para Molina, Deus salva aqueles que usufruem bem da graça dada. Tá? Bom, claro que Santo Tomás não elimina o livre-arbítrio. Um exemplo caçapante, Nossa Senhora. Nossa Senhora é plena de graças, né? Repleta de graças. E, no entanto, o sim dela ao anjo foi o que permitiu a encarnação. Então, vejam que o sim dela é de livre-arbítrio, embora esteja movida pela graça. E isto resulta do princípio de que a causa primeira não anula a ação da causa segunda. Ou seja, a graça não anula a ação do livre-arbítrio. As duas coisas são concomitantes. Mas é claro que a graça tem precedência.
a causa primeira tem precedência sobre a causa segunda. O livre-arbítrio está sempre, o homem é sempre dotado de livre-arbítrio, mesmo quando movido pela graça. Mesmo quando movido pela graça. Tá? Sucede, porém, que Bagnès e os tomistas de então já não eram tão tomistas assim quanto eles se julgavam, sem tirar o mérito deles de terem levantado a bandeira do tomismo e terem defendido a doutrina da predestinação tomista contra o semi-pelagianismo molinista, sem tirar-lhes esse mérito, o fato é que a doutrina da premoção física, né, termo que Santo Tomás desconhecia, né, já beira um pouco o fatalismo, né? Beira um pouco Lutero, de fato. Tá? Veja só que eu não estou dizendo nenhum absurdo. Domingo Bagnès simplesmente negava, simplesmente, eu escrevi isso no tomismo do Cardeal Caetano, que você publicou, Pablo. Ele simplesmente negava a distinção real entre essência e ser, simplesmente. E este é o eixo, é o gonzo em torno do qual gira todo o tomismo. Né? Ele negava, ele dizia que era uma distinção de razão e não real. Então, esses eram os tomistas de então. Já não eram Santo Tomás, o que é natural. Hoje, criticamos a Cardeal Caetano, a Bagnès, porque já passou o tempo, já vimos as consequências e tal, mas nós ali, naquela época, provavelmente erraríamos como eles. Então, ele pôs um peso demasiado no fatalismo da premoção física. Tá certo? Isso não contribuiu na querela com os jesuítas. Né? A coisa desandou numa briga sectária muito feia entre jesuítas e dominicanos, embora eu insista que os jesuítas eram piores ali, eles tinham um comportamento bastante ruim, bastante de seita, de partido político, né? Mas o fato é que foi uma confusão tão grande que o Papa, Júlio, né, criou comissões para estabelecer a verdade, para a Igreja definir uma doutrina acerca da predestinação, e não chegou a nenhuma conclusão. E a conclusão dele é que a Igreja toleraria as duas doutrinas, tanto a de Santo Tomás como a de Molina, embora fosse um Santo Tomás interpretado por Bagnès, como a de Molina, como com direito de cidadania na Igreja. Podiam debater entre si, menos salva a acusação de heresia, porque, de fato, os banistas, né, os tomistas, chamavam os jesuítas de pelagianos e os jesuítas chamavam os tomistas de luteranos. Isso ficou proibido, mas não se proibiu o debate. Tanto que eu estou aqui fazendo esse debate e dizendo que, essencialmente, tinham razão os tomistas, Bagnès, etc. Mas Bagnès pôs um peso demasiado na premoção física. O próprio nome não é bom. Premoção física não é bom. Tá? Agora, nada disso anula o centro da questão. A causa primeira, a ação da causa primeira não anula a ação da causa segunda. Assim como a ação da graça não anula a ação do livre-arbítrio. Mas não há possibilidade de salvação, e salvação implica a vida, a visão beatífica, a vida eterna, não há possibilidade sem a graça. Por quê? Porque isso que o homem almeja, conhecer a causa primeira de tudo, ele não consegue alcançá-lo com as próprias forças, como eu disse, só com a graça. Logo, a predestinação é gratuita. Ela é absolutamente gratuita. Mas atenção,
várias diferenças com Lutero. Primeiro, não é verdade que Deus, de toda a eternidade, predestinou os eleitos e condenou os réprobos. Não é verdade. Deus, de toda a eternidade, predestinou os eleitos e não predestinou os que seriam réprobos. Mas não é que ele tenha condenado. Ao contrário, os réprobos condenam-se por seus próprios pecados. Ponto. Isso é a primeira coisa. Segundo, Deus, na maioria dos casos, quer o concurso meritório do eleito. Tanto é assim que São Pedro, em sua epístola, diz: façam boas obras para que se cumpra vossa predestinação. Vejam? Para que se cumpra vossa predestinação. Ele exige o mérito para o eleito. E se alguém diz, como dizia Lutero, peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda, isto é sinal de reprovação. Porque alguém movido pela graça, tá? Algum eleito, jamais diria isso. Né? A não ser que Lutero seja um eleito daqueles que se salvam no momento final. Então, chegamos na segunda questão. Há alguns, e para mostrar a liberalidade, a gratuidade da salvação, Deus salva sem méritos nenhuns. Né? É o caso, ou quase nenhuns, é o caso do bom ladrão. O bom ladrão, movido pela graça, só no fim da vida é que fez uma boa obra. Claro, foi a obra das obras, o reconhecimento do Messias. E o Messias lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, o caso mais impressionante da gratuidade é a salvação dos bebês. Né? Aquelas crianças que batizadas, que morrem até os 7 anos, mas batizadas. Essas se salvam sem nenhum mérito. Nenhum mérito, absolutamente nenhum mérito. Então, por este lado, Deus prova a liberalidade, mas quer dos eleitos que eles participem da cruz de Cristo. E é isto que é o mérito. O mérito é participar daquilo que permitiu a graça em ordem da salvação, a saber, a redenção, a cruz redentora de Cristo. Então, participar da cruz redentora de Cristo é o mérito requerido por Deus para que os eleitos cumpram a sua predestinação. Não se tente ir além disso. Todos os que o tentaram caíram em heresia ou em semi-heresia. Tentar explicar, além do que fez Santo Tomás, este miolo, a saber, se nos salvamos, é Deus quem nos salva, e se nos perdemos, somos nós quem nos perdemos, quem se perde, tentar ir além disso é certamente acabar por incorrer em heterodoxia, em heresia, em temeridade, em suspeita de erro, em qualquer coisa assim. Bossuet, né? O retórico francês, dizia uma coisa, em termos retóricos, mas muito interessante. Aceitar a doutrina da predestinação, que ele aceitava atomista perfeitamente, é acalmar-se, né? Vamos tranquilizar-nos, porque o que podemos fazer nós para nos salvar? Nada. Nada. Então, simplesmente aceitemos, façamos a nossa parte, Deus quer o mérito da nossa parte, e ponto final, o resto é com ele. E, como disse São Tomás, rezemos e rezemos pela graça da perseverança final, para nós e para os outros. Diz Santo Tomás, é necessário, disse isso antes do anjo de Fátima ensinar a oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos, salvai as almas todas, levai as almas todas para o céu. Já dizia Santo Tomás, Deus quer que rezemos pela salvação de todos, porque não sabemos os que são eleitos, então ele quer que rezemos pela salvação de todos. Então, cumpramos a nossa parte e tranquilizemos-nos, como disse Bossuet.
Nós somos incapazes de salvar. Então, por que o estresse? Só há o estresse se quer, como Lutero, pecar. Aí sim. Tá certo? Se você quer pecar e ainda assim tem a presunção de salvação, você peca mais, você morre com signo de reprovação, se morrer assim. Então é isso. Estamos diante de um mistério. E ponto final. É um mistério. Professor, É um mistério como todos. Né? No meu curso sobre a Soma Teológica, eu estou na altura da Santíssima Trindade, que é uma barra pesada. Né? A Santíssima Trindade é o mistério mais complexo que existe. Né? Mais até, no meu entender, ao menos, e segundo Santo Agostinho, mais até que o da encarnação. O da predestinação nos abala um pouco porque nos diz respeito mais diretamente. Mas eu digo aos alunos do curso, não queiramos ir além do ponto a que chegou São Tomás. Né? Ele que tinha aquela cabeça, aquela mente imensa, chegou a tal limite, ponto. Contentemo-nos com tal limite e tranquilizemos-nos. No caso da predestinação, que nos diz respeito mais diretamente, sobretudo é preciso que nos tranquilizemos e façamos a nossa parte. Dizer que, como já estou eleito ou não eleito, então não vou levar uma vida de pecado, isso é signo de reprovação. E jamais Deus quereria de um eleito que ele fizesse alguma coisa assim. Diga, Tiago. Não, somente porque o senhor chegou a citar Bossuet, né? E há uma citação, de fato, belíssima de um de seus livros que o senhor parafraseia do Papa Herético, né? Se o senhor me permitir, eu gostaria de ler, que de fato é muito bonito no que diz respeito a esse abandono, né? Sim. O homem nas mãos de Deus. Ele diz o seguinte, para quem tiver interesse, claro, quem tiver o livro do professor Nogueira também, o do Papa Herético, está na página 339. Ele vai dizer o seguinte: o homem soberbo teme que se faça incerta a sua salvação por não tê-la na mão, mas equivoca-se. Posso estar seguro de mim mesmo? Meu Deus, vejo que minha vontade falha a cada momento. E, se vós me fizesseis dono e senhor único de minha sorte, não aceitaria poder tão perigoso para minha fraqueza. Que não me digam, então, que a doutrina da graça e da dileção traz desespero às almas boas. Como? Imaginam deixar-me mais tranquilo, entregando-me às minhas próprias forças e à minha inconstância? Então, eu, claro, peguei aqui somente um pedacinho, a citação é mais extensa no livro. Mas é uma beleza de citação. Ela tem um caráter retórico, né? Ela não é exatamente teológica, mas é de uma beleza impressionante e nos ajuda na vida, né? Tá certo? É essa consideração que devemos ter mesmo. Quem somos nós, né? Entendeu? Que soberba é essa de achar que nós seríamos capazes de... Nós, cuja vontade é tão estável, tão lábil, tão volúvel, né? Como seríamos capazes nós disso, né? Se mesmo com a graça nós temos tentações, temos certa inclinação ao mal pelo fomes peccati, né? Que é a tendência ao pecado da concupiscência. Nós temos isso tudo. Como que nas nossas mãos nós seríamos capazes de tal coisa, né? Isso sem entrar no mérito teológico propriamente dito, que foi aquela primeira coisa que eu disse aqui. O homem foi criado em estado de graça, em ordem a algo que ele anseia, mas é incapaz de alcançar por si mesmo. Deus criou, então, um homem com um pé no natural e um pé no sobrenatural. Assim somos híbridos. Perfeito, professor, perfeito. É confiar, aliás, crer em qualquer coisa oposta a isso é confiar mais em si mesmo do que em Deus, né? Que nos dá a salvação. Claro. Quer algo, Pablo? Uma última pergunta um pouco mais teórica, Sim. não sei se é a última, né? Qual seria a diferença da premoção física para aquele termo do Santiago Ramírez, que é o instinto divino? Não, o instinto divino é outra coisa. O instinto divino não tem que ver com predestinação. O instinto divino é assim. Vejam só que vamos tomar o caso do intelecto. Tá? Nós sabemos que temos duas potências intelectivas, o intelecto agente e o intelecto possível.
O intelecto possível é uma potência passiva e o intelecto agente é uma potência ativa. Logo, o intelecto possível só pode ser reduzido a ato pelo intelecto agente. Mas o que faz atuar esta potência ativa que é o intelecto agente? É preciso chegar, como na primeira via de Santo Tomás, a uma causa primeira movente. Tá certo? Esta causa primeira movente é Deus. Mas como é que Deus move o intelecto agente? É em cada caso? Em cada caso que o intelecto agente tende a atuar, o intelecto possível vai lá e Deus faz com que a potência atue? Não. Não. Ele já cria a potência ativa, como diz o Caldeirão, Padre Caldeirão, como uma seta apontada para o alvo. Assim que se dá a oportunidade, move-se a potência ativa não por si mesma, mas pela moção primeira de Deus posta na potência ativa. São Tomás faz uma comparação muito interessante entre a arte humana e a arte divina. Qual é a diferença entre a arte humana e a arte divina? Tome-se uma embarcação. A arte humana faz uma embarcação que requer seja pilotada. Se fosse da arte divina, a embarcação se pilotaria a si mesma, diz Santo Tomás. É isto. Isto é um instinto divino. O instinto divino está nas próprias potências ativas das criaturas. Já está ali. Esta é a moção primeira, tá certo? Não é que Deus, a cada passo, mova esse, mova aquele. Não, não é isso. Ele já cria as coisas como setas apontadas para certo alvo, tá certo? É uma distinção muito interessante feita pelo Caldeirão, pelo Padre Caldeirão ainda, é a diferença entre os animais neste mundo e os animais na nova terra e nos novos céus. Né? Neste mundo, os animais se movem por si mesmos. Claro que com instinto divino, porque suas potências ativas já estão apontadas para o alvo. Nos novos céus e na nova terra, isso é maravilhoso, eu vou falar no meu comentário apocalíptico disso, não. Os animais serão incorruptíveis, como seriam os astros, segundo a crença antiga, serão incorruptíveis e movidos diretamente por Deus. Tá certo? Como diz Caldeirão, toda a natureza nos novos céus e na nova terra serão muito mais claramente que hoje a face de Deus. Mas o fato é que hoje as criaturas se movem por suas potências ativas. E essas potências ativas trazem o instinto divino. Assim que são requeridas, o instinto divino se ativa, tá? Como uma seta pronta para dirigir-se ao alvo. Não sei se eu me fiz claro. Sim, sim. Nesse caso, então, o instinto divino ele é natural, tipo, é das operações naturais, e a premoção física, o conceito do Banhas é sempre de operações sobrenaturais ou coisa assim? Não é. Mas é exagerado. Uhum. É exagerado. Você insistir na premoção física, veja o nome, entendeu? Que não é adequado. Entendeu? E muito mais quando se trata da relação entre graça e livre-arbítrio. Tá? É como se você eliminasse o livre-arbítrio. Eu tenho um livro de um tomista do século XIX, que ele critica exatamente Banhas, e diz Banhas não é Santo Tomás. Ele também exagera para outro lado, mas ele não deixa de ter razão. É uma questão de acento. Banhas acentua demasiadamente a premoção. Vejam, essencialmente ele está correto. A graça é uma premoção, claro que é, tá? Sem dúvida alguma. Mas não há que anular o livre-arbítrio tão, como se diz em espanhol, não sei como se diz em português, tão taxativamente, até no termo, né? Premoção física, de modo que pareça eliminar o livre-arbítrio. E Santo Tomás passa
a suma inteira falando do livre-arbítrio. Porque se não houvesse o livre-arbítrio, de que serviriam as admoestações dos padres a seus fiéis? Não pequem, não sei o quê. De que serviria? Né? Ele se dirige ao nosso livre-arbítrio. Né? De que serviria essas palavras retóricas de Bossuet que Tiago leu? Ele se dirige ao nosso livre-arbítrio. Então, há em Banhas um acento demasiado, tá, na premoção, esquecendo um pouco a graça. Além do mais, Santo Tomás sempre falou de mérito decongruo. Tá? O mérito de congruo é aquele mérito, ele fala de mérito por uma proporcionalidade, de mérito devido ao nosso livre-arbítrio. Também há isso. Claro, não é o mérito de condigno. O mérito de condigno é aquele que salva, tá? É o devido à graça. Mas mesmo o mérito de condigno não anula o livre-arbítrio. Tá? Eu formulei uma frase meio inseguramente, mas que eu acho que está certa. No livro aí que o Tiago referiu, a predestinação se cumpre necessariamente, mas contingentemente. Ou seja, há uma contingência neste necessário. É necessário porque atinge o fim. Como diz Santo Tomás, a predestinação é uma seta que pode tomar caminhos errados, mas vai atingir o alvo, inevitavelmente. Ponto. Tá? Além disso, a outra questão que se há de ver é que, veja que é o tratamento que dá Santo Tomás ao livro da vida, na Suma. É um tratamento complexo. O livro da vida é o livro onde estão inscritos os eleitos. Mas como então a Escritura diz que alguém saiu do livro da vida, ou entrou no livro da vida, ou voltou no livro da vida? É porque o livro da vida tem dois sentidos. Tá? Um é a predestinação, mesmo é o da predestinação. Este é necessário e vai. Mas há outro sentido para o livro da vida que diz respeito ao livre-arbítrio. E a última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: há uma distinção de planos que devemos levar em consideração. Deus faz tudo desde toda a eternidade. De toda a eternidade é a melhor maneira de dizer. Nós, no tempo. Por isso é que ele quer o mérito. Porque nós estamos no tempo. E, na mesma Suma, como eu digo no mesmo texto sobre a predestinação, em certo sentido, secundário e subordinado, mas verdadeiro, pode dizer-se, em certo sentido, que a salvação é dada graças ao mérito. Só que esse mérito, ele decorre da predestinação. Ele decorre da graça, perdão, porque só a graça dá mérito de condigno, que é o único em ordem à salvação. Mas, em certo sentido, pode dizer-se, e sim, a salvação vem pelo mérito, em certo sentido. Só que esse sentido é subordinado ao outro sentido maior. Veja, não é um assunto que se resolve com simplicidade. Como se trata de mistério, você pega um aspecto, pega outro, que, na realidade, não estão separados. Todos sabemos que Deus é justiça e misericórdia. E sabemos que, mesmo em sua justiça, predomina a misericórdia, de modo que os condenados ao inferno não padecem tanto quanto deveriam padecer. E de modo que os próprios eleitos só são salvos pela misericórdia, porque eles mereceriam condenação igual aos outros. Mas sabemos, então, que Deus é misericórdia e justiça. Mas, na verdade, essa distinção é de razão. Porque em Deus, tudo é uma coisa só, é simples. E como é que se combina na simplicidade simplística de Deus, misericórdia e justiça?
Não sabemos, temos de esperar a vida eterna para saber. Não sabemos. Nós só conseguimos pensar o simples de maneira composta. Não que essa distinção de razão seja falsa, seja uma falsidade. Não, não é isso. Há em Deus, mas de modo que nós não conseguimos compreender, de um modo uno, né? De um modo uno. Há essa distinção, assim como em Deus, por exemplo, embora vontade e inteligência sejam a mesma coisa em Deus, nós é que as distinguimos, no entanto, a inteligência tem primazia sobre a vontade mesmo em Deus. É uma situação, é uma realidade de alta complexidade, porque nossa inteligência não é feita para conhecer o simples. Só podemos conhecer o simples de modo composto. Então, só na vida eterna é que vamos entender perfeitamente como se conjugam numa unidade simplíter em Deus, justiça e misericórdia. Hoje, podemos fazer aproximações como faz Santo Tomás. Né? E ponto. Não podemos ir além disso. Ir além disso é incorrer em erro. Uma última palavra, se eu posso dar ainda, é que, pelo que parece, né, o dito em alguns concílios, etc., faz pender a balança para o lado da predestinação tomista. Tá certo? E o molinismo, tanto o molinismo como o congruísmo, que é um pouco diferente do molinismo, mas tem muitos pontos de contato, parece-me escapar, né, à doutrina de sempre da Igreja. Eu no livro, eu cito o concílio de Quercy, que foi um concílio regional, não foi um concílio ecumênico, mas que foi aprovado pelo Papa de então, né? Foi um concílio assumido pela Igreja. E ali o concílio de Quercy enuncia claramente a doutrina de Santo Tomás. Claramente, isso muito tempo antes de Santo Tomás. Eu tomei essa citação de Garrigou-Lagrange, né, que quanto à predestinação vai bem. Né? Ele exagera apenas na questão da quantidade de reprovados, ou de eleitos, mas ele vai bem. E ele quem cita o concílio de Quercy. No outro dia, lendo não sei o que, já não lembro, vi outra citação de outro concílio regional, no mesmo sentido, o concílio regional também assumido pela Igreja, embora não seja um concílio ecumênico, né? Não tenha o dote da infalibilidade, etc. Perfeito, professor. Bem, eu não sei se isso ainda terá muito tempo, mas eu gostaria somente de considerar algo que o senhor falou em dois momentos, né? Primeiro, quando o senhor pegou a analogia do cavalo, né? E de fato isso é interessante, o senhor trata também do papo herético, né? Porque aqui está um erro, e o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errado, justamente na tese molinista, né? Porque na realidade o mérito que se tem com a cooperação da graça, por mais que ele não seja anulado, mas como o senhor disse, Deus não predestina em virtude dele, mas ele só acontece justamente porque a graça o moveu para acontecer. Ou seja, o homem sozinho, ele não é que Deus, desde toda a eternidade, viu que o homem cooperaria e, portanto, o predestinou, mas a lógica é justamente inversa, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, a fórmula é aquela que eu dei, e é de Santo Tomás. Deus não ama, ele está falando do amor de dileção, né? Que leva à predestinação. Deus não ama alguém porque esse alguém é bom, senão que Deus faz bom àquele que ele ama. Tá? É isso. O mistério é aquele, as duas pontas. Uma ponta, se nos salvamos, é Deus quem nos salva. A outra ponta, se nos perdemos, somos nós que nos perdemos. Ponto.
Isso deve ser suficiente para, como diz você, descansarmos na mão de Deus e cumprir a nossa parte, que, como exige São Pedro, fazer boas obras para que se cumpra a predestinação. Porque, enquanto não nos salvamos, nós não temos certeza se estamos no livro da vida em sentido absoluto ou no livro da vida em sentido relativo. Tá certo? Nós temos de cumprir a nossa predestinação. Veja, Deus age de toda a eternidade. Nós, no tempo, nós somos seres temporais. Somos entes temporais. E, em certo sentido, sim, a salvação se deve a mérito, em certo sentido. Há apenas que acrescentar que isto está inserido no contexto da graça. Tá? Não há mérito de condigno sem a graça. Tá? Então, merecemos a salvação? Sim, mas graças à graça. Perfeito, professor. O Pablo quer falar alguma coisa? Não. Ok. Professor, se o senhor me permitir, eu gostaria que o senhor encerrasse somente com mais uma questão, e aí eu deixo a bola com o senhor. Uhum. Eu gostaria, acho que seria bastante interessante se o senhor falasse somente em relação às duas vontades, né, que o senhor também trata do Papo Herético, em relação ao querer de Deus, a salvação, Deus querer a salvação de todos os homens, né? Aquela questão da vontade antecedente e da vontade consequente. Acho que daria para encerrar com chave de ouro esse tema. Assim como um juiz pode querer que todos os homens vivam, mas, em defesa da sociedade, queira tirar a vida deste criminoso, assim também Deus quer que todos se salvem com vontade antecedente, mas quer, com vontade consequente, punir alguns por seu pecado. A vontade antecedente é secundum quid, enquanto a vontade consequente, aquela que se cumpre realmente, é a vontade simplícita. Então, Deus pune alguns, assim como o juiz pune algum criminoso. Esta distinção em parte, não é de Santo Tomás, tá? Veio, salvo engano, de São João Crisóstomo, ou de São João Damasceno, já não lembro, mas ele a completa. Tá? Ele concorda com a afirmação que, com vontade antecedente, Deus quer a salvação de todos e, com vontade consequente, quer punir alguns. Mas ele acrescenta, a vontade antecedente é a vontade secundum quid, só por certo aspecto, ao passo que a vontade consequente é a vontade simplícita, absoluta. Tá? Essa é a distinção entre Santo Tomás e quem propôs a doutrina. Realmente esqueci se é São João Crisóstomo ou São João Damasceno. Mas é isto. Não sei se respondi ao que você quer. Não, perfeito, professor. Perfeito, porque de fato, quando se fala de predestinação, né, sempre vem a dúvida em relação a este versículo, né? Em específico de São Paulo, mas essa distinção entre as duas vontades elucida muito bem a questão. Bem, por fim, já ficou completamente esclarecido. Não sei se o Pablo quer acrescentar ou perguntar alguma coisa. Não. Perfeito. Então, professor, se o senhor quiser dar algumas palavras finais, somente para a gente encerrar, fique à vontade. O Santo Tomás diz uma coisa muito interessante, que quando os fiéis estão tranquilos, nós não devemos levar-lhes, nós, digo, os teólogos, né? Bom, e o próprio fato de eu ser teólogo já é uma anacronismo, já é algo meio estranho, já demonstra que estamos em época de crise. Mas não se devem levar altas questões teológicas para o povo, se o povo está tranquilo. Se, no entanto, a heresia se instala entre o povo, então é necessário levar da melhor maneira possível essas questões complexas para combater a heresia. Ora, hoje, uma das principais heresias no meio católico é exatamente esta,
a de que não necessitamos da graça para a salvação, tá certo? Todos se salvam, menos um punhadinho de tiranos ou serial killers. E por isso é que é importante levar. Eu digo isso porque um sacerdote me criticou por lançar este livro, né, falando da predestinação, como se o católico médio não falasse o tempo inteiro contra a predestinação, porque aprendeu de heréticos que o inferno está vazio ou quase isso. Então, exatamente porque se alastrou, graçou a heresia quanto a isto no meio católico, é que é necessário tratar estas coisas. O ideal é que fosse um padre quem o fizesse, mas, de fato, eu nunca vi nenhum padre atual, mesmo os melhores, tratar este assunto. Daí que eu o tenha feito. Muito bom, professor. Muito bom, e não tenho dúvidas que, de fato, foi uma aula magnífica, como já era de se esperar. No mais, agradeço muito ao senhor. A aula será publicada amanhã. Né? No caso, quem está assistindo agora talvez já esteja assistindo na quinta-feira ou em algum outro dia, enfim. Tá, depois mande-me o link, né? Com certeza, pode deixar. Bem, para quem ainda não conhecia a sociedade, porque acredito que o professor Nogueira divulgará o link, então a gente vai receber muita gente de fora. Eu e o Pablo, né, que está aqui também, nós somos professores da Sociedade São Gregório Magno. Não é a primeira vez que o professor Nogueira aparece por aqui, inclusive já nos deu outras 2 aulas sensacionais. E professor, sinta-se sempre convidado, né? O senhor sabe que o senhor é muito admirado, não só pelos alunos, mas particularmente por mim e pelo Pablo, né? Nós que somos os seus discípulos. O Pablo bem mais do que eu, né? Eu sou o caçula aqui, na verdade, mas muito aprendemos com o senhor. O Pablo já escreveu um texto espetacular de mereologia, coisa que eu nem sabia que existia. Ele que me ensinou que existe mereologia. Está no livro da... Professor, o senhor sabia que, inclusive, o senhor vai gostar, aqui na Sociedade de São Gregório Magno, a gente vai começar, a partir da primeira semana do mês que vem, a fazer leituras ao vivo com os alunos do Umbrales, da filosofia. Que maravilha! Isso é maravilhoso. Uhum. Já está traduzido ao português, não? Já traduziram. A Castela lançou. Que bom, que bom. Que bom mesmo. Isso é maravilhoso. Tá? Maravilhoso mesmo. Grande iniciativa. Quem está assistindo agora e já foi aluno da Escola Thomista, ou é aluno da Escola Thomista, sabe muito bem que uma das melhores experiências que tem é assistir as primeiras aulas de introdução à lógica com umbrales do lado também. Facilita bastante. A introdução na Escola Thomista funda-se nos umbrales, né? Depois não. Depois eu vou tomando caminhos meio próprios, mas a introdução funda-se grandemente nos umbrales. Mas lembrem-se que, quanto a uma coisa, eu discrepo dos umbrales, né? Que é quanto a si, a primeira operação tem uma obra ou duas. Eu, na escola tomista, ou não, foi no outro curso, por uma filosofia tomista, eu comecei defendendo a posição dos umbrales e depois mudei. Há um ponto ali em que divijo. E depois um outro ponto que é quanto a que todo a filosofia, se a metafísica é um todo, é a filosofia que é um todo, uma confusão. Mas é o livro, né? É a referência para a introdução às principais ciências, né? Ou seja, a lógica, a física e a metafísica. Né? Claro que requer complementos, etc., mas sem ele não chegamos a lugar nenhum. Perfeito, professor. Então, no mais, muito obrigado mais uma vez. Sinta-se sempre convidado a aparecer por aqui. E Pablo pode encerrar. Que Deus nos abençoe. É isso aí, pessoal. Procure a Sociedade de São Gregório Magno. Nós estamos começando agora o curso de grego. Vamos começar a leitura dos umbrales. Tem curso de apologética, mariologia. Então, divirta-se aí na sociedade. É isso, pessoal. Boa noite. Eu acho que ainda está gravando, Pablo.